Bom dia, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Meditando mais um pouquinho na palavra de Deus aqui em João 4, versículo 29. Diz assim: E ela deixou o cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde e vede, um homem que falou tudo sobre o meu respeito. Porventura não é este o Cristo? E eles imediatamente saíram e foram até Jesus. É interessante porque a mulher, ela deixou o canto. Aquela mulher que outrora estava ali na beira de um poço tirando água, ela teve um encontro com Jesus. E ela, ao ter esse encontro com Jesus, é fantástico porque ela entendeu que a água viva estava ali prestes, né, a jorrar dentro dela. E de repente ela entendeu também o que é agora a verdadeira adoração. Jesus disse ali que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Mas em seguida nós vemos agora esse contexto aqui, que a mulher, ela diz para Jesus: quando o Cristo vier, né, ele ensinará todas as coisas que nós precisamos saber. Quando o Messias vier, que ele é o Cristo, ele vai ensinar todas as coisas. E de repente Jesus olha para ela: mulher, eu o sou, aquele que fala contigo. Olha que coisa linda e maravilhosa. Jesus disse: eu o sou. Eu sou remete a quem? Ao Deus Todo-Poderoso, quando fala lá com Moisés lá no monte. Eu sou o que sou. Então Jesus é o eu sou. Jesus é aquele realmente que é, que era e que há de vir. Ele está agora com a mulher e é uma coisa fantástica, coisa maravilhosa. Por quê? Porque agora ele está diante daquela mulher e ela realmente está entendendo quem Jesus é de fato. Que coisa maravilhosa, né? E ali nós vemos que Jesus estava conversando com ela, de repente os discípulos voltam, eles tinham ido comprar pão e agora eles voltam ali e eles olham e veem Jesus conversando com uma mulher samaritana. Isso é algo totalmente incomum, improvável, porque um homem jamais conversaria com um samaritano, ainda mais uma mulher. Mas Jesus estava ali conversando com a mulher samaritana e eles, eu imagino eles no pensamento deles: puxa vida, o que Jesus está fazendo? Conversando com uma mulher samaritana, será que ele está ficando louco? Não, eles não perguntaram e não falaram coisa alguma. E a mulher pega imediatamente, ela deixa o cântaro e ela vai para a cidade, ela corre, ela vê os homens da cidade e anuncia. Ela fala assim: vinde e vede, porventura não é esse o Cristo? Ele revelou tudo sobre minha vida, então vocês venham e vejam. Então, coisa maravilhosa é você realmente, quando você realmente é encontrado por Jesus. Qual é a tua reação? Né? O que você vai deixar para seguir Jesus? Tem uma frase que fala assim, que realmente o sucesso do encontro com Cristo está no quê? Ele não se mede naquilo que você tem, mas naquilo que você é capaz de deixar para trás e seguir Jesus. O sucesso do encontro com Cristo está realmente naquilo que você é capaz de deixar para trás e não olhar mais para trás. E ela deixou o cântaro. O cântaro ali representa o quê? Representa aquilo que muitas vezes é algo para saciar as suas necessidades espirituais. O cântaro muitas vezes representa aquilo que você busca tanto aqui nessa terra para saciar algo momentâneo. Mas nós vemos aqui essas lutas que nós passamos, as dificuldades. Então, o que você precisa deixar para trás e realmente sair por aí anunciando que você teve um encontro com Jesus? Aquela mulher, né, ela teve um encontro com Jesus. E aí é algo maravilhoso, por quê? Porque ela vai se tornar uma grande missionária, uma grande evangelista, e ela sai correndo para a cidade de Samaria e ela vai anunciar que Jesus é o Cristo. Que coisa maravilhosa. Então, muitas vezes você está me ouvindo aí nessa manhã, você que está me ouvindo, é necessário deixar algo para trás. Então, esse canto é representação das tentativas humanas de preencher realmente um vazio espiritual, de preencher, de saciar algo que está dentro de você. Mas agora é o momento de você realmente deixar algo para trás. O que você precisa deixar para agora correr e anunciar que Jesus é o Cristo? Então essa mulher,
ela mostrou realmente que ela realmente foi transformada, que ela foi tocada por Jesus. Esse encontro da mulher samaritana na beira de um poço com Jesus tem muito a ver com a minha vida, com a sua vida. Nós estávamos ainda na tentativa de saciar a nossa sede com a água da terra, porém agora ela foi saciada pela água do céu. Nós muitas vezes tentamos aí, né, fugir muitas vezes por conta de pessoas que muitas vezes nos apontam, muitas vezes tentamos se esconder, muitas vezes temos frustrações, temos muitas vezes angústias, muitas vezes como a mulher samaritana, ela de certa forma, ela sofreu preconceitos, ela sofreu muita coisa e ali naquele momento ela tentava ao meio-dia tirar água naquele poço para não ser vista por ninguém. Então muitas vezes ali nós vemos que ela passou por muitas coisas assim como você passa também. Mas hoje é o dia, hoje é o momento de você ter em mente que assim como a mulher, ela entendeu que Jesus era um profeta, que Jesus era o Cristo e que agora ele falou para ela: eu sou o que falo contigo. E Jesus está falando para você hoje: eu sou o que falo contigo. Não é eu que estou falando, o Eduardo, não. É Jesus falando: eu sou eu que falo contigo, Jesus. Então, né, nós vemos que a nossa vida está nas mãos dele. E se você realmente tem um encontro com ele nesse dia, todos os dias nós buscamos ter um encontro com Jesus, mas né, a nossa realmente fé tem que estar firmada nele. E a demonstração do nosso encontro verdadeiro com Jesus, ela se mede por aquilo que nós somos capazes de deixar para trás sem olhar para trás. E ela deixou o cântaro e ela foi enviada pelo Espírito Santo para cumprir uma missão. Você muitas vezes está aí me ouvindo, você às vezes já sentiu esse chamado, né? Você mesmo, é isso mesmo, você que está me ouvindo agora, você já sentiu esse chamado de Deus, mas por que você não foi? Por que você parou? Por quê? Por timidez, por vergonha? Aquela mulher, ela sofreu muitos preconceitos, muitas rejeições, você também. Eu tenho certeza que muitas vezes você sofreu preconceito, você sofreu rejeições por conta do teu passado. Mas Jesus, ele muda a tua história. A partir do momento que você entendeu que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, importa que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. E adoração, como eu disse ontem, e vou repetir aqui, adoração é você se prostrar diante dele. Então, a nossa adoração, o que é adorar? Adorar não é sentir aquele arrepio na pele, simplesmente, mas é você ser transformado como metamorfose no teu caráter. Então eu vou repetir aquilo que eu falei ontem para você, né? Então, adoração não é sentir apenas um arrepio, mas é você sofrer uma metamorfose no teu caráter. Então, se você realmente sofreu essa metamorfose e você de alguma maneira você parou por algum motivo, agora é hora de você continuar, deixar o cântaro para trás e seguir aquilo que Deus mandou você fazer, seguir a voz do Espírito Santo. Aquela mulher, ela deixou o cântaro. Muitas aplicações podem ser feitas aqui, mas qual é o cântaro ou quais são os cântaros que você precisa deixar hoje, né? Reflita aí. Quantas tentativas você já fez de tentar se saciar com as coisas aqui dessa terra? Quantas tentativas você já fez de ser preenchido todos os dias por coisas que, né, realmente saciam momentaneamente a sua alegria, a sua paz, né, a sua felicidade? Mas você, muitas coisas dessas aí você precisa deixar para trás e ir e falar: vinde e vede, porque porventura não é este o Cristo? Então as pessoas estão esperando isso de você. As pessoas estão esperando você realmente apresentar aquele Cristo que transformou a sua vida, para que outras vidas sejam transformadas também. Então esse é o momento, essa hora. Se você recebe essa palavra, dê um glória a Deus. Comenta aí nos comentários. Se você recebe essa palavra, compartilha, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, elas vão receber também, elas precisam ouvir essa mensagem, porque precisam deixar o cântaro,
porque agora é a hora de irmos e fazermos a vontade de Deus. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, a sua casa, a sua família. Que você tenha um dia totalmente e cheio, abençoado por Deus. Um dia cheio da presença dEle, porque Ele está com você e Ele disse: eu o sou, o que falo contigo. Um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz maravilhosa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.